Se sempre foi um desejo seu aprender a costurar, aprender corte e costura, desde o começo, passo a passo, quais são as ideias iniciais que você precisa saber, fica comigo nesse vídeo aqui que eu vou falar sobre isso, sobre corte e costura para iniciante. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right. Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E no vídeo de hoje o foco principal é corte e costura para iniciante, tá? Então vamos falar sobre os principais passos para você aprender corte e costura, tá? Quando se fala em corte e costura, tá falando de uma parte mais abrangente sobre todas as etapas do processo criativo, seja de peças relacionadas a roupas, ou seja, algum artesanato específico, né? Então, basicamente seria você entender toda a parte que envolve o corte, né, o que você precisa saber sobre corte, toda a parte que envolve sobre costura. São dois tópicos que são complementares, que às vezes são tratados como basicamente da área da costura ali, mas não necessariamente é sempre a costureira que corta, tá? Dependendo do serviço que você faz ou dependendo em qual lugar que você trabalha, se você trabalha numa indústria, você não necessariamente tem contato com o corte, você só tem contato ali com a área mesmo da costura, que é relacionado a você estar com a máquina, de você estar ali finalizando, ou às vezes você nem faz todo o processo da costura, né? Você faz uma etapa só do processo de fabricação de uma peça, tá? Então, vamos entender aqui que a gente está falando sobre você ser costureira como um todo, né? De você dominar todas as áreas ali. Uma outra coisa que nessa parte do corte e costura não está nesse assunto é a modelagem, que também é uma área muito importante e não necessariamente é uma função da costureira saber modelagem, né? É um diferencial. Então, a costureira que sabe todas as etapas, ela é uma costureira diferente, porque ela é uma costureira que entende todo o processo de fabricação de uma peça, de um produto, de algum item, né? Então, ela entende como funciona, ela consegue também supervisionar e cobrar todas essas etapas, porque ela sabe como faz, tá? Então, aqui no canal eu sempre busco estar trazendo o foco da costureira ser completa, né? Dela entender de tudo, porque quando você entende de tudo, você tem mais informação que vai facilitar na hora da sua montagem. Por exemplo, às vezes eu nunca montei, eu pego uma peça diferente do que eu já fiz de montagem e tal. Só que como eu entendo da parte de modelagem, como eu entendo da parte de corte e a visualização ali da peça, isso facilita muito na hora de fazer. Então, o foco principal é você entender como funciona aquela peça, como funciona o item que você vai montar, para você entender a estrutura e não você ficar focado só no passo a passo para decorar, mas sim para entender. Entender por que eu vou, quando eu vou fazer uma camiseta, porque primeiro eu tenho que fechar o ombro. Faz sentido você fechar o ombro depois de colocar a manga? Se você não fechar o ombro, você não vai conseguir colocar a manga. Então você vai entendendo ali os processos, tá? Mas antes da gente ir para as ilustrações, eu quero dizer que se você tá gostando muito do conteúdo do canal e não é inscrito, já aproveita e se inscreve aqui embaixo e também curta esse vídeo, comenta se você quer algum vídeo específico no canal. Essas interações aqui no canal são muito importantes para o YouTube estar entregando cada vez mais conteúdos meu para você e também para você estar cada vez mais mostrando que tipo de conteúdo você quer aqui, tá bom? Então agora eu vou colocar algumas ilustrações aqui para a gente começar a falar sobre isso. Bom, a parte de corte ela é muito simples, tá? Às vezes pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas não é, tá? Ó. Para fazer o corte, você vai precisar de marcadores, né? Então, você pode ter um marcador desse, tá? Que ele é como se fosse um sabonete, ó. Quando você marca no tecido, ó, ele fica bem visível, ó, tá? E depois ele sai
quando você limpa, ele é fácil de remover do tecido, tá bom? Então, você precisa de algo assim. Ou esse daqui, que é um marcador, que ele é para usar, que ele, aqui, ó, nessa parte aqui, ela tem um pozinho, que normalmente você compra de várias cores, ou você pode pôr também um talco, o talco branco, que ele é fácil de sair também do tecido, e aí, ó, ele faz uma marcação que é fácil de limpar depois, tá? Então, tem essas duas possibilidades, ou você pode começar com o simples, que seria ter uma caneta, enfim. Mesmo que a caneta não apague do tecido, é importante você ter um marcador para já começar, tá? E um tecido de retalho, seja uma peça que você não usa mais, é importante você ter, tá? Ter uma boa tesoura, você já pode começar com uma tesoura simples que você tem em casa também, para começar, mas normalmente a lâmina da tesoura, a qualidade da tesoura facilita bastante no corte, mas se você está começando, não tem problema, começa com o que você tem ou já compra uma tesoura boa para tecido e só para tecido, tá bom? Ou você pode comprar um cortador, tá? Ó, ele tem a lâmina aqui e essa é uma lâmina de corte, tá? E aí você consegue trocar ela e tal, só que para usar um cortador, você precisa de uma tábua de corte também. Então, tem algumas tábuas de corte pequenas que você consegue colocar ali e tem aquelas que são maiores zonas que você tem espaço para colocar, tá? Bom, mas no simples do simples você precisa ter um tecido, um molde, um tecido, um molde para você poder fazer a marcação e algo para marcar esse molde, para riscar esse molde no tecido, que pode ser caneta, lápis e todos esses aqui que eu mostrei. E algo para cortar. No simples é isso, tá? Agora, regras sobre você fazer a parte de corte. Eu tenho esse molde aqui, tá? E normalmente o molde, ele tem um fio reto, tá? Aqui não tem, mas ele seria paralelo com essa linha aqui, tá? Um fio reto. Para que serve esse fio? Para você colocar na medida, no fio que você quiser do tecido, que pode ser no fio reto, que seria o fio paralelo com a auréola do tecido, e também é na onde tem toda a extensão do comprimento do tecido. Então, imagina, você comprou, sei lá, 2 metros, aí ele tem 1,5 metros de largura, assim, mas a maior parte, que é os 2 metros, é na onde você tem o comprimento do tecido, que seria na onde você iria posicionar o molde. E aí você coloca no fio reto ou no viés, que seria inclinado assim, né? Você pode colocar também assim na horizontal. Depende da necessidade, porque dependendo do tecido, ele tem uma elasticidade em um ponto específico, tá? Então, por exemplo, esse aqui, ó, ele não tem tanta elasticidade, porque ele é um tecido plano. Mas, ó, de assim de largura, ele tem um pouco. E de assim, ele tem menos. Então, você precisa entender. Tem algumas malhas que esticam mais para lateral, tem algumas que esticam mais assim. Então, você pode pegar o tecido e conhecer ele. Também precisa conhecer que tipo de peça você vai fazer, pro tipo de caimento você precisa do tecido, tá? Mas isso é uma conversa para outro vídeo. Mas, no geral, assim, ó. Eu vou posicionar o meu molde. É importante você ter alguma coisa, um pezinho para colocar em cima do molde. Ou você tem um molde que tem uma espessura mais grossa que vai permitir que ele não se desloque. Mas é importante você ter uns pezinhos para colocar aqui, ó. Coloquei os meus cortadores aqui. Eu vou pegar o meu marcador aqui. E aí, eu vou riscar aqui, ó, sempre tomando cuidado para seguir aqui, ó, o movimento, ó, a forma certinha do molde. E aí, eu vou riscando, ó. Vou tirar aqui para você ver. E aí, ficou assim, porque o risco, ele é muito importante, porque vai ser ele que vai direcionar na hora de você cortar, tá? Então,
eu tô com o meu risco aqui, então o risco tem que ficar totalmente visível para você não ter dúvida de onde você tem que cortar. E na onde você tem que cortar? Você não pode cortar nem para dentro da linha e nem para fora da linha. Você tem que cortar exatamente em cima da linha. Então, isso é uma questão de treino, né? Você vai treinar, cortar exatamente em cima, ó, em cima da linha. É isso que você vai ter que fazer. Seja com cortador, seja com o que você escolher. É importante você entender e sempre certificar que os moldes que você tem, ele já vem pronto, ele já vem com margem, ele já vem certinho, porque quando você corta na peça, você já tem que ter todas essas informações, tá? A menos que você tenha um molde aí que você mesma fez e que falta margem, depois você sabe. Então seria só o quê? Você vir com a régua colocando a margem em volta do molde inteiro, tá? É isso que você tem que fazer. Mas no geral você tem que cortar todas as peças e aí é muito importante você pegar todas as partes da sua peça e tentar encaixar, tá? E não é encaixar de qualquer forma no tecido, tá? Que aí você vai fazer uma questão de aproveitamento. Então, vamos imaginar que eu estivesse aqui fazendo um aproveitamento de uma blusa, né? Aí eu vou cortar aqui. Então, por exemplo, esse aqui, o fio é assim, tá? Aí imagina que aqui tá o fio do tecido, ele tá assim. Nesse caso não tá porque é um retalhinho, tá? Mas se fosse o fio, fosse assim. Então, tanto faz eu colocar ele assim, que a gola tá pra cima, como assim, tá? Com a gola assim. Por quê? Porque o importante é você ficar com o fio aqui reto, entendeu? E isso não vai mudar. A única coisa é que você não pode se perder nas partes que você tem que fazer. Uma coisa que vai definir também, isso aqui tudo de colocar o molde, de posicionar, é se não tiver estampa e se a estampa não tiver sentido. Se ela tiver sentido, por exemplo, imagina que tem um desenho aqui. Eu não posso colocar ela de cabeça para baixo porque o desenho vai ficar de cabeça para baixo, tá? Então, coisas básicas sobre molde. Normalmente, vem marcado aqui, ó, dobra do tecido. Quando é dobra do tecido, é o quê? Você tem que dobrar o tecido, ó. Dobrei o tecido e aí eu posiciono aqui, na dobra do tecido, tá? Agora, vamos supor que você não quer fazer isso. Como você faz? Você posiciona o molde aqui e viro ele assim, que aí faz espelhado, tá? Então, algumas informações são: dobra do tecido, que você já sabe o que que é. Espelhado é o quê? É você colocar aqui e virar pro outro lado, espelhar exatamente igual, tá? Agora, tem partes que elas não precisam espelhar, tá? Elas são únicas. Por exemplo, se eu for fazer uma camisa social, ela tem um molde pra direita, pra parte direita e para a parte esquerda da frente. Então, são partes diferentes, não tem nada a ver com espelhar. Elas são diferentes. Então, eu tenho uma direita e uma esquerda, no caso da camisa social, porque ela tem um lance de que uma é maior que a outra para depois sobrepor. Mas isso é um outro ponto. Eu tô falando para você entender como funciona isso. E às vezes no molde tá falando também quantas vezes você tem que cortar as peças, se é uma vez no forro, se outra 2 vezes. Dependendo de onde você compra o molde, pode ser que tenha bastante informação e seja simples entender, e pode ser que não tenha tantas informações. Aí você vai precisar visualizar a peça antes, né, ver umas fotos, pegar umas fotos de referência para ver o que você precisa colocar ali, tá? Sobre a costura, é importante você saber sobre costura reta, né? Então você tem que saber costurar totalmente reto e isso só com prática, gente, só com prática. Você saber algumas medidas, então, por exemplo, é importante você saber costurar uma margem de meio centímetro e de 1 centímetro, que normalmente são as margens comuns de peças que você tem que montar, tá? É importante também você conhecer sobre calcadores, tá? Então, tem vários
tipos de calcadores com várias funções diferentes, para você entender quando você tiver alguma dificuldade, qual calcador você precisa. Mas em relação a isso, não vou me aprofundar tanto nesse vídeo, porque eu tenho uma playlist só sobre isso aqui no canal, tá? Vou deixar aqui todos os links. Então, você entender sobre como costurar reto é importante, entender como funciona a máquina, tá? Como que liga, como que troca os pontos, né? Para que serve o zigue-zague? Então, de regras gerais, a costura reta você faz, que são costuras para você prender, né? Para você unir os tecidos. Costuras como zigue-zague envolve você dar um acabamento para não desfiar, mas aí você tem que diminuir bem o ponto para ele ficar aquele zigue-zague bem pequenininho para ele não desfiar. Outra coisa que você tem que aprender a fazer também, o zigue-zague normalmente é utilizado também em malha por conta da elasticidade. O ponto fazendo assim, que é o zigue-zague, ele dá mais movimentação do que uma costura simplesmente reta, né? Que é de sustentação. Essas aqui, que são presilhinhas de papelaria mesmo, tá? Ó. Essas ajudam bastante, às vezes, quando você precisa costurar camadas, tá? Uma parte de costura também é você saber sobre acabamentos, né? Por exemplo, esse tapetinho aqui, ó. Eu usei um acabamento em viés. Se você tem viés em casa, ou se você, por exemplo, faz, né? Só cortar a faixinha do tecido, você consegue fazer esse tipo de acabamento aqui na peça, tá? Tem o acabamento, isso aqui, gente, tudo relacionado à máquina doméstica. Você pode, se você tem uma de pontos decorativos como essa, você pode usar o ponto que imita overlock, ou você pode usar o zigue-zague menorzinho para sustentar os fios para eles não desfiarem, tá? Você pode fazer costura francesa e costura inglesa também, que eu vou deixar todos os links aqui, que são costuras de acabamento ali, acabamento em viés, fica muito bonito, ó. Como vocês podem ver, fica bem legal o acabamento, né? Fica perfeito, né? É uma boa opção, dá bastante trabalho de fazer, mas o resultado compensa, né? Porque fica muito bonito de se ver. Ou uma coisa que eu tô fazendo bastante na minha máquina doméstica aqui, como vocês podem ter visto nos vídeos anteriores, faço uma costurinha que imita overlock, né? E depois rebato, né? Com uma costura reta para ficar bem firme. Uma costura dessa não vai desmanchar em nenhum momento, porque ela vai ficar super firme. Eu vou estar evitando da costura desfiar por conta que eu fiz o ponto que imita overlock, tá? Um outro ponto para você fazer uma costura bem parecida com a overlock também é comprar o calcador de faca, que é aquele que imita overlock. Ele não é tão simples quanto parece ser, só que com algumas dicas, também tem um vídeo aqui no canal, com as dicas certas você consegue utilizar bem ele, tá? Mas ele facilita bem, porque aí ele já costura o ponto, né, junto ali, e com a ajuda da faca ele já vai cortando o retalho, tá? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de comentar aqui embaixo que outros conteúdos como esse você gostaria de ver aqui no canal, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu te vejo no próximo vídeo. Beijos!